Estamos de volta com o programa Democracia pela TV da Assembleia Legislativa e para você que ligou o televisor agora, nesta oportunidade falando sobre o direito ao aborto. As discussões passam a ser retomadas através de um manifesto, de uma decisão anunciada recentemente pelo Conselho Federal de Medicina que se mostrou favorável à interrupção da gestação a partir até, melhor assim dizendo, a 12ª semana. As discussões, claro, ainda tramitam na Câmara Federal, no Senado. Isso envolve, claro, as discussões a respeito da reforma do Código Penal no país. Foram assuntos que nós estamos tratando aqui no programa Democracia no primeiro bloco. Dando continuidade agora aqui a Rúbia Alves da Cruz, diretora do Departamento de Justiça, da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Apenas anunciando aqui para você que está se situando agora em casa, estamos recebendo Antônio Celso Ayub, que é coordenador da Comissão de Fiscalização do CREMES e conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul. Essa questão do Uruguai, né, da decisão do Uruguai, recentemente, do governo uruguaio, de tornar legal, isso pode colaborar na sua avaliação para que o debate também seja desenvolvido? Porque no Uruguai, recentemente, houve a questão da legalização do uso da maconha, né? O Uruguai tratando de temas polêmicos, um país vizinho, próximo. No Brasil isso pode ser influenciado também com relação à questão do aborto, no seu entendimento? E uma segunda pergunta emendando, descriminalizar o aborto pode fazer com que essas questões que trouxe a deputada Ana Afonso de relatos de pessoas que procuraram clínicas clandestinas e acabaram sendo violentadas por uma segunda vez, pode amenizar e melhorar nesse aspecto, ou seja, não ter mais essas clínicas clandestinas na sua avaliação, por exemplo? O assunto é muito amplo, muito complexo. Concordo. E é muito difícil de abarcar tudo. Então eu vou procurar ser o mais objetivo possível, até porque eu tenho enorme dificuldade de não falar sobre um monte de coisa. Eu falo sobre esse assunto há 45 anos. Então, mas eu vou voltar um pouquinho a repercussão disso, banalização. Em vez de ligar o achômetro, vamos ver o que aconteceu em todos os países em que isso foi feito. Sempre, não tem nenhuma exceção, diminuiu o número de abortos, diminuiu a mortalidade das mulheres por causa de aborto, diminuiu a morbidade, doenças causadas pela prática clandestina. Bom, por que será que essa comissão fixou 12 semanas? Eu não sei. Mas eu presumo que tenha sido por causa dos estudos do CDC, que são as iniciais de Center of Disease Control, um órgão de epidemiologia citado em todo o mundo pela sua excelência, localizado lá em Atlanta, na Geórgia, que estuda como é que as doenças, como é que os problemas de saúde pública evoluem, são os que estudam as vacinas, assim por diante, e que desde aquela mudança de 72 tem analisado todos os casos de aborto. Primeiro, e algumas dessas consequências é isso que eu estou dizendo, diminui a mortalidade, diminui a morbidade e assim por diante. E mais, quem sabe fazer o aborto vai ser arriscado. E aí, talvez... Eu conheço bem um estudo que fez assim. Eles estabeleceram que antes de 12 semanas, o aborto praticado por vacoaspiração, que é um método de sucção, põe lá uma sonda e aspira e leva esse tempo para realizar um aborto, talvez um pouquinho mais, alguns segundos, e eles analisaram como é que era a segurança e concluíram que a chance de morrer, né, antes de 12 semanas por vacoaspiração feito em boas condições era menor do que o risco de morrer fazendo um tratamento odontológico, dentário. Isto ninguém gosta que eu diga porque repercute mal, porque uma das estratégias de assustar as mulheres é que corre muito risco se for provocar um aborto. Nestas condições técnicas é extremamente seguro, eu diria o procedimento cirúrgico mais seguro da história da humanidade. Mas isto foi há 20, 25 anos. Hoje, além disso, tem as medicações que podem ser usadas a vacoaspiração. Muitas vezes nem precisa vacoaspiração, usa medicação e se elimina o feto. E agora estavam preocupados em diminuir o volume de sangramento. Fica bem menos do que o sangramento de uma menstruação.
é preciso que essas coisas sejam ditas. E é isto que a descriminalização, ou, antes disso, se simplesmente não se pune e pode ter acesso a esses recursos, é uma coisa extraordinariamente boa. E, finalmente, talvez, se eu fosse consultado, e para atender às diferentes ideias religiosas, antes de dizer exatamente o que eu ia dizer, que tem a ver com morte encefálica, é que as pessoas não entendem que, se descriminalizar, ninguém vai ser obrigado a fazer. Numa sociedade pluralista, existem diferentes morais. A tua é uma, a da deputada Ana é outra, da doutora Rúbia é outra, e a minha é outra, e cada um tem a sua, e ninguém tem nada a ver com a minha, não se metam. Porque a minha moral é um conjunto de ideias, de crenças e valores que são meus e de mais ninguém. Claro que eu não tive bem liberdade para escolher. Foi papai, foi mamãe, foi o rabino, foi o Buda. Alguém... Mas eu hoje tenho essa minha moral e eu só vou dormir em paz com a minha consciência se eu observar estas regras internas. Mas cada um tem a sua. Não tem nada a ver, ou frequentemente é confundido com ética. Ética é uma ciência, e é uma ciência complexa que inclui várias disciplinas e que, numa sociedade pluralista, permite a convivência de diferentes morais que até são contraditórias, por exemplo, a favor e contra o aborto. Cada um tem o direito ao seu. Agora, o que não pode ser é porque tu não queres, eu que aceito o aborto, não possa fazer. O Estado laico é exatamente isso. Tu achas isso, eu acho aquilo, mas tu vais fazer só se tu quiseres e tu vai deixar de fazer porque é essa a tua moral. E a última coisa, isso é uma contribuição muito recente, pouco divulgada, de um bioeticista alemão, que tem a ver com a introdução do conceito de morte encefálica, que é uma resolução do Conselho Federal. Não existia legislação a esse respeito, ele regrou através de resolução e a Justiça endossou. Quer dizer, se uma pessoa está em fase terminal da vida, se diz que a morte encefálica ou morte cerebral se constata através de testes fidedignos de que não existe uma de três coisas ou mais de uma. Quer dizer, não tem mais circulação cerebral ou não tem mais atividade elétrica perceptível por métodos, né, até o eletroencefalograma, ou metabolismo cerebral. Se está morto o encéfalo, o indivíduo está morto. Então, uma equipe vai lá e faz os testes. E se constata isso, deve ser morte encefálica. Por via das dúvidas, repete daí a 6 horas. E são, no mínimo, 2, idealmente até 3 médicos, entre eles um neurologista. Repete. E realmente não tem mais vida encefálica. E aí, desligar aparelhos não está matando ninguém, porque ele está morto. Não se pode matar o morto. E o atestado de óbito vai ser firmado, e o horário do óbito é o horário em que essa equipe constatou a morte encefálica. Muito bem. Se isto é verdade, vamos ao começo da vida. Se paras dizer que o indivíduo está vivo e é um ser vivente, tem que ter encéfalo funcionante, com que idade o embrião, o feto, tem encéfalo funcionante? 10 semanas. Quer dizer, por todos os critérios científicos, antes de 10 semanas não existe vida humana. Ponto. Ah, eu não aceito. Tudo bem, mas não argumente cientificamente. Porque se é permitido que se diga que está morto o indivíduo com morte encefálica, que ainda não tem encéfalo funcionante, não tem vida autônoma. E mesmo assim, doutora Elbe, se a mulher desejar, pode levar até termo essa gestação de um feto anencéfalo. No caso de anencéfalo, tem riscos. Não tem encéfalo, portanto, ele nunca esteve vivo para esses fins. Sim. Portanto, não há
Não sei se me faço entender. Não, claro, claro. Isso tudo envolve uma questão enorme de concepções, mas e se eu estou falando como médico e com argumentação científica, existe base, sim. Então, o Tomás de Aquino, o Santo Agostinho, que fixaram em 40 dias, eles não estavam muito errados. Mas eles estavam partindo de um critério religioso, que seria o momento a partir de quando aquele novo ser tem uma alma imortal, o momento da animação. Olha, e não está muito longe do que a ciência está encontrando. Depois dessa aula, então, Rúbia, a respeito, já propomos uma mudança aqui nessas discussões de 12 para 10 semanas, então. Não, eu não propus isso. Mas eu fiquei curiosa, por que não 10? Não, mas é o seguinte, são 8 vou dizer de novo. Primeiro, este conceito é muito recente e pouco conhecido. E o que tinha era da segurança até 12 semanas por um método que até hoje não seria o de eleição. Eu imagino que seja assim. Ninguém falou comigo e eu estou supondo só. Obrigado pela presença de vocês, doutor Antônio Celso Ayub, repito, coordenador da Comissão de Fiscalização do CREMERS e também conselheiro federal pelo Rio Grande do Sul e ex-presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia. Rúbia Abdo da Cruz, sempre aqui participativa no nosso programa aqui da TV Assembleia. Volte sempre, todos vocês. E deputada Ana Afonso, obrigado e um bom trabalho para vocês. Obrigada. E assim encerramos então mais um programa Democracia pela TV da Assembleia Legislativa. Agradecendo, claro, a sua audiência e muito obrigado por nos receber aí na sua casa. Até a nossa próxima edição.